Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária aqui desta casa, o Pronto Socorro Casa do Caminho, que está situada em Salvador, Bahia, no bairro de Sussuarana. Sintam-se todos abraçados fraternalmente. Que a energia da paz, do amor, possam todos nos envolver nesse instante. Desde já agradeço a presença e a participação de cada um de vocês aqui pelo chat. Antes de começarmos o trabalho da noite, no qual discorreremos sobre o tema o ambiente espiritual no lar, o culto do Evangelho no lar, nós vamos fazer a nossa prece inicial, rogando aos benfeitores que nos abençoe, que nos proteja, criando entre nós essa egrégora de paz, de harmonia, na qual todos estamos nesse instante envolvidos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um ano que se inicia, por mais um trabalho a ser realizado nesta casa de Deus. Que os coordenadores espirituais desta atividade possam nos abençoar, nos proteger, direcionando as nossas ideias e pensamentos para sentirmos e captarmos a necessidade dos companheiros, traduzindo em palavras de estímulo, de coragem, de resignação, para tantos quanto aqui vieram em busca desse amparo e dessa consolação. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos, que bom tê-los aqui conosco. Um abraço fraterno aos companheiros, trabalhadores desta casa de Deus e aqueles outros que são afeiçoados a ela pelos muitos trabalhos realizados na sua unidade. Que Deus nos abençoe, os que já estão presentes e aqueles que já nos acompanham, mas que ainda não se apresentaram. Sintam-se todos abraçados virtualmente nesse quinto dia do novo ano que se inicia, trazendo para nós a esperança, a possibilidade de dias melhores, de realizações voltadas para as nossas construções morais e espirituais. Uma vez que o tema de hoje nos propõe a pensarmos sobre isso, a construção desse ambiente espiritual no nosso espaço doméstico, no nosso lar. Nesse particular, nós vemos a importância do culto do Evangelho no lar, que é uma prática comum e corriqueira entre nós, espíritas, pois entendemos que a partir desta prática nós criamos uma egrégora favorável para a atuação, para a participação dos espíritos benfeitores entre nós. E também, igualmente, é uma oportunidade que nós temos de criarmos um laço maior de afetividade, de respeito, de amizade entre aqueles com os quais nós convivemos, porque sabemos que são espíritos, na sua maioria, comprometidos conosco a partir dos endividamentos, dos comprometimentos de outras experiências reencarnatórias, e que voltamos em um processo reeducativo para desfazermos esses nós, para desfazermos esses antagonismos que muitas vezes vemos no seio familiar. Por isso que Jesus propôs que nós instituíssemos, a partir de uma conversação que tivera na casa de Simão Pedro, diante daquela comunidade que ali estava, em conversas frívolas, fúteis, propôs a implantação do culto do Evangelho no lar. Como veremos a partir
da história que nos narra Néio Lúcio nesse livro conhecido de vocês, de muitos, que é Jesus no Lar, pelo médium Chico Xavier. Mas igualmente nos respaldaremos a partir dos comentários dos Espíritos, em particular Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 11, e no capítulo 27, no item 6, em que nós vamos ver a importância da prece e da necessidade de nós construirmos nesse ambiente espiritual familiar a afabilidade, a doçura, né, a resignação, a aceitação pelas provas pelas quais todos nós estamos passando. Então, cada vez mais, diante desta realidade que nos toma, diante da necessidade do enfrentamento desses desafios naturais de um planeta de provas e de expiações, cada vez mais devemos nos vincular a essas energias superiores, a esses benfeitores espirituais que conduzem à destinação da nossa família planetária, digamos assim, de todas as sociedades, e em particular nesses dias de pandemia pelos quais nós estamos todos passando. E quão necessário esse vínculo, esta aproximação com essas entidades benfazejas. Porque nós vamos encontrar lá no capítulo 9, conforme dissemos, no item 6, quando Kardec vai trabalhar uma das bem-aventuranças, que é a bem-aventurança, os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra, esta terra prometida por Moisés, a terra da promissão, por Jesus, quando tratou a respeito do reino de Deus, e ao dizer que o seu reino não era desse mundo, e hoje, mais especificamente com a doutrina espírita, quando nós a conhecemos como sendo um mundo de regeneração. Então a gente percebe que desde a época, ou anteriormente mesmo a Moisés, essa ideia de uma terra abençoada, de uma terra voltada para a vivência das leis de Deus, vem sendo cada vez mais intensificada. E a cada período da evolução humana na Terra, esses propósitos de Deus vieram à Terra em carne e osso, a partir das experiências corporais reencarnatórias, para nos apresentar esta proposta e nos direcionar para esse movimento de ascensão a Deus, ao Pai Celestial, através do respeito e da vivência das suas leis. Por esta razão, os Espíritos disseram a Kardec, em resposta à questão 630, salvo engano, de que estas leis, essas máximas propostas desde então por Moisés, se encontrariam todas elas em nossa própria consciência. E Jesus, quando esteve conosco, estabeleceu apenas uma, resumindo todas as outras 9 propostas pelo seu antecessor no Decálogo, que foi o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque todas as leis e os profetas estão nela contidas. Olhe como isso é importante para compreendermos a necessidade de construirmos um ambiente doméstico familiar resguardado nas vibrações superiores de amor, de fraternidade,
de afabilidade, de doçura entre os seus moradores, que, conforme dissemos um pouco antes, são espíritos que se reencontram, que voltam ao palco da vida terrestre para darem continuidade ao processo de aprendizado. E quanto mais fortalecidos estivermos nesta proposta crística, nesta proposta divina, melhor para o enfrentamento dos desafios, para darmos o testemunho da coragem da fé, para nos vincularmos em oração à prece, e veremos quão importante é esse momento de reunirmos a família para orarmos, independentemente das nossas escolhas religiosas, porquanto cada um tem o direito de escolher o segmento pelo qual deva seguir ou deseja. Porque todos os caminhos, todas as religiões, trazem em si o mesmo propósito: elevar o homem a Deus. Fazer com que a criatura alce do ponto de vista vibracional às alturas, chegando ao Criador, que não é outro que não seja o nosso Pai Celestial. Este de amor, de fraternidade. Por isso, cada vez mais, a necessidade de nós investirmos nesta prática. Não como um processo ritualístico, como uma obrigação, por acharmos que, em fazendo o culto do Evangelho no lar, estaremos isentos das provas, dos embates naturais pelos quais todos passamos, sejamos ou não seguidores do Cristo. Acreditemos ou não na sua mensagem. Porque, na verdade, Deus, Ele é Pai de todos nós, os seus filhos. E assim como Ele levanta o sol e derrama as suas luzes para todos os seus filhos bons e maus, assim também é o seu amor, independentemente da nossa postura em relação a Ele. Ele nos ama por igual. E quanto mais vinculados a esse amor, mais encorajados, mais fortalecidos estaremos para o vencimento das provas, visto, como é do nosso conhecimento, que estamos todos em um planeta ainda momentaneamente de provas e de expiações, mas que ao mesmo tempo fadado à condição máxima de um mundo feliz, de um mundo perfeito. Daí a importância das bem-aventuranças propostas por Jesus. Porque nesta especificamente do capítulo 9, Jesus vai considerar que os felizes, que os bem-aventurados, são estes que se tornarem brandos, pacíficos, humildes, aqueles que estiverem o coração puro, aqueles considerados ainda os aflitos, porque serão consolados. E para que nós nos sustentemos frente a essas provas, a essas expiações, é preciso que nós estejamos vinculados pelo pensamento, pela oração, pela vivência, através da exemplificação, ligados a Ele, a Deus, aos ensinamentos propostos pelo seu Filho maior, Jesus, que esteve conosco até recentemente, nos mostrando o caminho e nos dizendo que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai que não fosse por Ele, que não fosse através dos seus ensinamentos. Então, quando ele se reúne na casa de Simão e diante daquela conversação improdutiva,
ele vai pegar os pergaminhos sagrados, fazer inicialmente aquela preparação a partir das interrogações, dos questionamentos lançados ao pescador, para trazer os ensinos sagrados. E a partir daí, nós vincularemos essa mensagem do livro de Jesus no Lar com as mensagens que foram propostas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos inicialmente como se deu esta conversação na casa de Pedro. Neo Lúcio começa dizendo assim: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. E observe que nessa passagem muito se assemelha às nossas conversações, aos nossos debates dentro dos nossos ambientes domésticos, facilitando a intromissão de espíritos de baixo teor vibracional, espíritos que estão nesta mesma categoria que nós nos encontramos, da frivolidade, da brincadeira, do comportamento inadequado, levando muitas vezes aquele agrupamento familiar a processos de discussão, de desentendimento, de mal-estar, por conta de uma piada, de uma brincadeira, de uma colocação mal feita. Não aproveitamos essas noites estreladas pelo luar para nos vincularmos em oração e em prece ao Divino Amigo Jesus, para estarmos criando o que André Luiz chamou das paredes espirituais, que impedem a ação desses espíritos malfazejos. Mas dando seguimento, ele ainda considerou: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Vão pensando nas respostas possíveis, porque assim como ocorreu à sua época, ainda hoje, 2000 anos depois, muito se assemelha a mesmas questões, que são fundamentais para nós redirecionarmos os passos diante desse novo ano que chega, por exemplo, diante dessa nova proposta que os espíritos nos apresentam como sendo esse movimento planetário espiritual rumo ao mundo de regeneração. Todos sabemos, mas poucos são aqueles que se preparam para tal realidade. Então, voltando à pergunta, Jesus, para preparar aquele ambiente, chamando a atenção daqueles que ali estavam, e tendo Simão como a referência maior, e como sendo o dono, o anfitrião da casa, ele lança esses questionamentos. E aqueles que ali estavam, atentos à conversação, conhecendo a figura ilustre, divina de Jesus, sabia que não eram perguntas à toa, que tinha uma finalidade superior. Voltando à primeira pergunta. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Até porque a pergunta foi direcionada para ele por ser também pescador, e habitualmente assim ele fazia. Ao adquirir os frutos, que no caso seriam os peixes, levaria para o mercado para vender. E Simão então responde. O apóstolo pensou em alguns minutos e respondeu hesitante: Mestre,
naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca, a não ser que não tenha condições econômicas para tal. Mas todas as vezes em que nós vamos à feira, ao mercado, à peixaria, buscamos, se assim podemos, aqueles frutos ou produtos que tenham uma melhor qualidade nutritiva, que traga aquele sabor do dia para nos alimentarmos, nos provermos. Jesus sorriu e perguntou de novo, muito característico da sua parte: e o olheiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, retarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Aquele que trabalha na olaria sabe muito bem disso, que utilizando dessa matéria-prima, que é o barro, ele vai imprimir, esculpir a imagem que assim o deseja. Evidentemente, se tem a prática, o conhecimento para tal. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Olha que são 3 perguntas vinculadas àquelas práticas do dia a dia de cada um deles. O olheiro, o pescador, o carpinteiro. Poderia até trazer o coletor de impostos, preferiu não dessa vez. Mas são perguntas basilares para trazer à tona uma mensagem que ficar imortalizada. O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará madeira, usará enxol e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E seja para o primeiro, segundo ou terceiro, demanda dedicação, empenho, trabalho, entrega. Não ocorrerá os resultados desejados que não seja a partir de uma vontade, de uma determinação pessoal e que deve estar motivada como objetivo a que se quer chegar. Assim somos nós no atual momento planetário. O agente se autodetermina na execução da tarefa que nos cabe, imprimindo a qualidade, a seriedade, a dedicação para os resultados desejados, ou eles não virão. Ou passaremos o ano que se inicia na mesma postura do anterior, no qual terminamos. Nas reclamações, nos queixumes, nas insatisfações, na rebeldia, na improdutividade, na insatisfação, na comoção, na lamentação, ou simplesmente deixando que a vida nos leve. Aqueles mais afeiçoados às coisas do mundo, focados na produção cada vez mais dos seus bens materiais, das suas conquistas primárias, esquecendo-se da sua condição de espírito, deixando relegado à segunda, quando não à terceira ordem, o ambiente doméstico, em particular na produção de expressões espirituais, dessa comunhão com o divino espiritual.
quão importante, amigos e amigas, companheiros que nos acompanham, pensarmos nessa perspectiva espiritual, visto estar a Terra em trânsito, caminhando para uma condição de brandura, para uma condição de pacificação, visto que esta nova geração que está chegando, sendo introduzida pouco a pouco entre nós, da velha geração, vai tomando corpo e alimentando entre si essas ideias novas, a fim de que mais cedo ou mais tarde, mediante esse empenho e essa dedicação dessas almas abnegadas, dessas almas preparadas para tal, tornar a terra esta daquela proposta por Moisés, da promissão, em que a paz, a afabilidade, a doçura, a resignação, a paciência estarão presentes mais intensamente entre nós, em que a obediência às leis de Deus e dos homens estarão mais expressas nas nossas condutas, nas nossas ações e comportamentos. Portanto, pensarmos nesta primeira mensagem deste livro é algo extremamente significativo e importante para delinearmos o nosso futuro espiritual. Para que não saiamos desta experiência corporal com a sensação de que seremos os eleitos, os obreiros do Senhor, mas nada fizemos, ainda que vinculados nesta ou naquela instituição religiosa. Nada fizemos para merecermos o galardão, para merecermos os créditos, os talentos que nos alçarão a uma condição de filhos de Deus. Mas seguindo ainda para vermos outras coisas, Jesus então toma da palavra após calar-se por alguns instantes, refletindo e maturando o que dizer àquelas almas infantes, aqueles espíritos, embora qualificados a estarem juntos a ele para o trabalho missionário da implantação da Boa Nova e do Reino de Deus na Terra, mas despreparados intelectualmente para compreender a dimensão dos seus ensinamentos. E então aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ai, se nós soubéssemos disso, embora já sabendo, mas não praticamos, não nos lançamos a essa edificação espiritual no ambiente doméstico. Qual temos nesta que é, ora, a nossa casa espiritual, a casa do caminho. Porque é um ambiente que produz fenômenos espirituais. É um ambiente de cura. É um ambiente no qual nós aliviamos as nossas dores e as nossas aflições. Quantos foram aqueles que chegaram a um tratamento espiritual na casa, saíram restaurados, renovados, tornaram-se trabalhadores da casa mediante o auxílio e a ajuda que tiveram dos companheiros e trabalhadores desta unidade de Deus na terra. Embora sabendo que muitos foram apenas em busca da cura do corpo físico. Tal ocorrera muitas vezes à época de Jesus. E nos lembramos aqui
da parábola ou da passagem dos 10 leprosos, em que aqueles 9 sequer agradeceram a Jesus pela cura das suas chagas, como consequência das suas enfermidades morais. Um voltou, mas diz Joana que, embora tendo voltado, se perdeu nos dédalos da vida pelos caminhos tortuosos, vindo a enfermar logo depois. Porque estiveram diretamente com o Mestre, receberam a cura, a bênção da saúde. Mas não fizeram desta oportunidade o trampolim para a transformação moral, para a cura das suas mazelas espirituais, que não instituíram nos seus ambientes domésticos a prática da comunhão com Deus. Porque não basta a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou a prática do Evangelho no lar, se não nos comportamos igualmente conforme os ensinos de Jesus. E então ele conduz dizendo: se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barro sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como guardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai que nos parece distante? Olhe que em cada questionamento, uma profusão de reflexões, de respostas que não sabemos respondê-las. Porque é desse ambiente doméstico, quando alicerçados dentro das bases do Evangelho de Jesus, das leis morais da vida, é que vamos exportar cidadãos, homens e mulheres do bem, para atuarem em nome do Cristo pelo bem da humanidade, daqueles que ainda se encontram nas sombras de si mesmos. Embora sejamos esses homens e mulheres sombrios, que vemos diuturnamente caminharem pelas ruas das nossas cidades, mas já com um lampejo, diferentemente de muitos, com o desejo de nos tornarmos melhores, de fazer com que a nossa luz de candeeiro tome uma proporção maior e torne-se uma luz de um poste, de uma vela, de uma lâmpada, iluminando pelo menos aqueles com os quais nós convivemos diuturnamente. É como diz o próprio Cristo, e me permitam repetir: se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, que são os nossos irmãos de dentro de casa, os nossos parentes, os nossos vizinhos, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Como vivenciar essas leis propostas por Moisés? Porque ainda hoje matamos, fornicamos, adulteramos, usamos em vão o nome de Deus e tudo quanto ele diz para não fazer.
mas ainda hoje fazemos. Logo, significa dizer que ainda não estamos devidamente preparados para essa comunhão com o Divino Pai que está nos céus. Ainda não temos essa veste nupcial que nos permitirá adentrar a esta bodas, a esse festim das bodas de núpcias, conforme a parábola do festim das bodas. Finalizando, Jesus então relanceou o olhar para ele e pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova, porque eles seriam os continuadores da mensagem de Jesus. E desde então já deveriam preparar a mesa, a sala, aqueles que iriam procurá-los, seja na casa do pescador Simão, seja ainda na casa do caminho, a primeira instituição benemérita, voltada para o bem da época dele, pelo socorro, pela orientação, pelo esclarecimento, como fizera Gesiel, mais tarde conhecido como sendo Estevão, como fizera o próprio doutor da lei, Paulo de Tarso, e tantos outros, Zaqueu, Ananias, e tantos outros que foram em busca desse lenitivo espiritual, e que se tornaram estas testemunhas de fé, que, encorajados pela mensagem do Cristo, foram e não olharam para trás, dando suas vidas físicas em testemunho ao amor de Deus. E então Jesus prossegue finalizando: a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para a sementeira da felicidade. Permitam-me a repetição. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Algo que ainda não nos educamos para tal. Em torno da nossa mesa, instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento. Basta observarmos de quando em quando, não precisa ser todo dia não, o que nós conversamos em torno da mesa. Quando não estamos, claro, nos degladiando, discutindo, maldizendo, irritadiços, silenciosos. Observemos o que conversamos. Se quiserem, porque hoje é muito fácil com as tecnologias, gravemos sem que ninguém ouça. E depois ouçamos sem precisar colocar nas redes sociais, no WhatsApp da família, no Facebook, sabe? Ou coisa que valha. Só para a gente compreender a necessidade desta implantação da mensagem de Jesus enquanto sementeira de paz e de felicidade entre nós no ambiente doméstico. Certamente, se assim fizéssemos, teríamos famílias mais ajustadas, mais felizes, com menos problemas pessoais entre os seus moradores. Teríamos uma comunidade mais feliz entre os vizinhos e o bairro. Porque, como dissemos, é do ambiente familiar, do ambiente doméstico, que exportamos os cidadãos, cidadãs, para conviver em harmonia
ou em desarmonia na sociedade maior que hoje se encontra em pandemia por conta da desestruturação familiar a qual pertencemos. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. E nesse ponto merece um destaque, porquanto ele faz uma referência àquele momento em que ele encarnara entre nós na manjedoura, naquele ambiente silvestre, em meio à natureza, aos animais, aos pastores, em meio à presença de Deus, como sendo símbolo da humildade, como sendo símbolo desse enlaçamento com o Divino Pai que está nos céus. Porque a sua mensagem é o Evangelho, é a Boa Nova. Finalizando, ele ainda diz: Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se o porquê do comportamento inadequado, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. E de lá para cá, nunca mais deixou de acontecer. Porque, como tradição, cada um, dentro da sua especificidade, dos seus conceitos, começaram igualmente a fazer esse culto cristão no lar. E graças a Deus. Mas que não fiquemos na palavra que mata, nos textos bíblicos, nos versículos e nos capítulos deixo daquele apóstolo, daquele evangelista. Fiquemos na essência, no espírito que vivifica, que transforma, que renova, que faz com que nós mudemos o comportamento, como propôs Joana de Ângeles em uma de suas obras, Atitudes Renovadas. Que sejamos, é o primeiro capítulo desta obra citada, que sejamos nós, além de convidados, porque todos somos, mas aqueles os escolhidos a fazermos parte dessa nova era em que a Terra está adentrando. Ou ainda, no dizer dela, no amanhecer desta nova era. Porque já conseguimos viver entre nós a afabilidade e a doçura, conforme vai dizer Lázaro em Paris, 1861. Vejamos uma breve citação. A benevolência para com os seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, porque muitas vezes somos lobos revestidos da pele de ovelha, de carneiro. Expressamos algo que verdadeiramente não somos, como o próprio Cristo asseverou certa feita: sepulcros caiados, limpos por fora, podres por dentro.
Porque os nossos comportamentos não condizem com a nossa conduta interna, que começa pelo pensamento, pelas ideações, pelos sentimentos, e que às vezes a gente se transveste daquele bonzinho, daquele homem de bem, mas que por trás somos verdadeiros lobos, criminosos, orgulhosos, vaidosos, egoístas. Ou como vai dizer ainda Lázaro no último parágrafo dessa mensagem do item 6. Não basta dos lábios mana e leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia, muito comum ainda nos nossos dias. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. E quantas vezes nós nos desmentimos, quando não para o outro, para nós mesmos? Isso mostra que não somos tão afáveis, que não somos tão doces quanto parecemos nas casas espíritas, nos ambientes sociais nos quais nos movimentamos. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade, dentro e fora do lar. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Mas ainda assim queremos enganá-los. E antes de nós fecharmos o trabalho, nós gostaríamos de trazer a importância de nos fortalecermos frente aos embates, frente aos desafios, frente a esta nova proposta de vida que o ano novo que começa nos sugere, vinculados pelo pensamento, pelo sentimento, a oração, a prece. Conforme vemos no capítulo 27, cujo título chama-se Pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Porque são movimentos de nós mesmos para o outro, um movimento de ação para a conquista daquilo que nos é necessário, daquilo que ainda precisamos. E através da oração, essa transmissão de pensamentos que nos vinculam com Deus e com os espíritos que atuam em seu nome. E no item 11 ele diz assim: pela prece, e observemos só a primeira parte desse parágrafo, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ai, se nós vivêssemos isso, porque sabemos disso, mas não as praticamos. O homem e a mulher que se encontram vinculados pela prece recebem diretamente o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los e inspirá-los diante das suas decisões no mundo. Se tivéssemos uma prática mais recorrente, a começar dentro do ambiente familiar, não teríamos tantas balbúrdias, tantas tensões, tantas aflições, tantas guerras diminutas no ambiente familiar. Tantas separações, tanto feminicídio que está em voga cada vez em maior número. Tanta violência do homem contra a mulher.
da mulher contra o homem, dos pais contra os filhos e desses contra os pais. Por conta da ingratidão dos filhos para com eles, os pais. Por falta de não honrarmos os nossos pais, as nossas mães. Por não estarmos vivendo a mensagem de Jesus, de Deus. Ao nos propor em um dos mandamentos, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E temos uma sociedade desajustada, cuja violência social estertora cada vez em dimensão maior, por conta de que nas nossas microsociedades não vivemos essa comunhão com o divino pelo pensamento, pela oração. Aí vemos, voltando à proposta temática, a importância desse ambiente espiritual no lar, para dirimir, para resolver as nossas questões internas que trazemos muitas vezes de outras experiências encarnatórias. Para que juntos nos perdoemos e vivamos a proposta crística do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele ainda vai dizer: ele adquire desse modo a força moral, o homem, incluamos também a mulher, necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Basta olharmos para nós mesmos e veremos quão distantes estamos do caminho reto que Jesus nos ensinou. Como diria Amélia Rodrigues, pelos caminhos de Jesus. Quão poucos são aqueles que seguem, que trilham os seus passos. Por isso vivemos a loucura, o desequilíbrio no qual ainda nos encontramos. Querendo uma sociedade pacífica, branda, afável, doce, humanizada, solidária, como? Se estamos esperando do outro que espera de nós, e que nenhum e nem outro ainda conseguiu vivenciar consigo mesmo. Para se constituir no espaço menor da sociedade, essa vivência, essa prática com aqueles com os quais se encontram. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Reparem, eu estou fazendo essas pontuações para que a gente veja o valor da prece. Que iniciamos o ano e que para muitos sequer agradecemos àquele que terminou. Que por conta da pandemia do coronavírus, da Covid-19, tirou de cena do ponto de vista corporal, fazendo com que regressassem antes de nós uma expressiva massa de espíritos ao mundo espiritual, desorientados, confusos, revoltados, enfermos. Porque aqueles que saíram desta conjuntura em função da pandemia, mas que estavam em equilíbrio, em oração, adentraram ao mundo espiritual em paz, em harmonia, conscientes de si mesmos, sem fazer estardalhaços, agradecendo a oportunidade de terem estado até então naquela experiência física. Pergunto a vocês:
E nós? Como sairemos desta? Seja com a pandemia ou sem a pandemia? Porque mais cedo ou mais tarde retornaremos todos à pátria espiritual. E mais do que isso, como deixaremos o ambiente doméstico do qual estivemos até pouco instante atrás? Quais os alicerces, as bases, as paredes espirituais que construímos a partir dos exemplos, da vivência, da troca das virtudes capazes de curar aqueles que nos tocaram, que nos abraçaram? Ou estamos isolados também dentro da própria casa, um com os outros? Ou dentro das nossas trincheiras, nos guerreando, buscando matar uns aos outros? Porque se estivéssemos vinculados pela ação da prece, poderíamos nos desviar dos muitos males que atraímos pelas nossas próprias faltas, pelas nossas próprias rebeldias, insensatez. E concluindo, um homem, por exemplo, e ele traz isso como base, muito comum também dos nossos dias. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou. Por isso, mais facilmente, no grupo de risco, e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obteve a cura que desejava? Não, pois, que houvera podido encontrar na prece a força para resistir às tentações. Sendo assim, amigos, por conta do tempo, nós queremos desejar a todos vocês, companheiros da Casa do Caminho, votos de muita paz, um feliz 2021, de muito trabalho no bem, de muita introspecção, de muitos cultos no Evangelho no lar, de um ambiente familiar e espiritual, em que a presença dos espíritos amigos se façam presentes, a fim de que tenhamos, por extensão, uma sociedade mais rica de valores éticos e morais, cuja proposta não é outra que não seja a que Jesus veio nos trazer quando esteve conosco. Sendo assim, agradeço aos irmãos desta casa, com a irmã, desejando a todos votos de paz, de harmonia, que os seus mentores possam nos proteger, nos amparar, nos dando melhores condições de sobrevida enquanto estivermos de passagem pelo corpo físico. Sendo assim, Senhor Jesus, nossos votos de gratidão, de paz, de harmonia, desejando a todos os espíritos encarnados e desencarnados, vitimados ou não pela Covid-19, pela pandemia e as muitas outras que trazemos em nós. A harmonia, a afabilidade, a doçura, o respeito às leis e a possibilidade de um despertar no corpo fora dele, conscientes da sua realidade de espíritos imortais, fadados todos nós à condição de perfeição. Obrigado por mais esta oportunidade. Gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nesta noite singela de terça-feira, para mais um momento de reflexão em torno dos Teus ensinamentos. Muita paz, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que muito em breve nos vejamos outra vez. Quer seja virtual, quer seja presencialmente.
O que importa é que estejamos, seja uma ou em outra modalidade, com Jesus no coração e Kardec na mente. Muita paz, muito obrigado a todos. Até breve. Que assim seja.